qual era a natureza dessa realidade com a qual Marx trabalhava. Marx dirá que a realidade sócio-histórica constitui sempre uma totalidade. Aqui, pensadores não necessariamente pós-modernos, mas pensadores que abrem o caminho para a pós-modernidade, fazem uma das mais cretinas operações de mistificação. Identificam a categoria teórico-ontológica da totalidade com fenômenos políticos de totalitarismo. Essa operação é de uma desonestidade intelectual assombrosa. Assombrosa. Ademais de ser de uma inépcia teórico-política também assombrosa, não é? Como se houvesse totalitarismo. Essa teoria, vocês, se não sabem, fiquem sabendo, a teoria do totalitarismo foi criada a partir dos anos 30 para meter no mesmo saco fascismo e stalinismo. É para isso que essa categoria existe. E uma categoria que põe no mesmo saco fascismo e stalinismo é uma categoria de inépcia absoluta. É preciso que alguém tenha coragem de dizer isso. Porque ser empregado na universidade, e aí chamam Hannah Arendt e um bocado de gente, Solomon, isso passa por áreas de sabedoria e de ciência política. Essa mesma ciência política que cunhou esse conceito de populismo, que explica Franco, Videla, Perón, Vargas, Garotinho, Brizola. Suspeitem, por favor, desse tipo de clichê que não significa nada. São pérolas do cretinismo sociológico. Esses conceitos não valem nada. E, no entanto, tem em curso, e quando alguém diz o que eu digo, invoca lá uma lista de autoridades que eu uso. E fulano da universidade tal, e daí fulano? Eu já saí da Idade Média, eu não aceito mais argumento de autoridade não, que coisa que é essa? Ou vamos confessionalizar de novo as instâncias do saber? Vocês acham que um conceito que explica, mete no mesmo saco, Perón, Vargas, Videla, Brizola, Garotinho, Franco e Pinochet serve para a mesma coisa? É igualzinho o conceito de autoritarismo. Caracteriza-se a ditadura brasileira como regime autoritário. Isso é elegante, não é? Quero lhes dizer que quem a caracterizou assim foi um falecido sociólogo que em 1975 escreveu um livro que vocês deviam de ler, para depois não se espantarem no que deu esse sociólogo. O livro chama-se Democracia e Autoritarismo, por Fernando Henrique Cardoso. É um livro de 1975, vão lá ler. Regime autoritário, que coisa que é essa? A ditadura brasileira foi um regime autoritário. Quá, quá, quá. É o mais brutal desconhecimento da estrutura e do significado sócio-histórico do que foi a ditadura. Mas isso passa por ciência política. Mas a gente sabe o que a maioria dos cientistas políticos fazem, né? No período eleitoral, eles são chamados para a televisão para analisar os resultados, para contar voto. Ganham muito por isso, até a notoriedade de aparecer no vídeo. E não acertam uma. Né? Não acertam uma. Me perdoe essa irritação, mas entre nós, assistentes sociais, sobretudo, né, fala assim, teoria política, e vai todo mundo lá se dobrar. Preciso fazer a crítica dessas coisas. Essas verdadeiras mistificações sociais. Isso é uma barbaridade. É claro que eu estou fazendo aqui num tom polêmico e rápido, mas tem que sustentar isso com mais densidade. A operação é sinalizar que, como a tradição marxista e Marx tem a sua pedra de toque na categoria ontológica da totalidade, daí se transita rapidamente para os regimes totalitários. Seria ridículo se não tivesse graves implicações na formação intelectual das novas gerações.
Isso seria, para a gente rir, não inspiraria mais do que um sorriso de piedade. Isso aqui é uma categoria que não é uma categoria política, é uma categoria teórico-ontológica. Para Marx, o caráter de totalidade da realidade sócio-histórica não significa que se trata de um todo constituído por partes em interação funcional. Isso aí é o bom para alguns, chato para outros e inútil para mim, funcionalismo que vem de Durkheim e vai se condensar numa certa antropologia que encontrou em Radcliffe Brown, seu principal teórico, e fundamentalmente na sociologia acadêmica norte-americana pós-30. Para Marx, essa totalidade aqui, ó, é não é um todo constituído de partes, com uma vinculação funcional. Essa realidade é um conjunto de complexidades. É um complexo de complexos, onde a menor unidade constitutiva é ela mesma de extrema complexidade. Eu brincava aqui outro dia falando, né, que está na moda aí em certos âmbitos, o pensamento da complexidade. Cada um come o prato que lhe parece mais apetecível. Isso não tem nenhuma novidade. A concepção de realidade de Marx, isso é formalizado sobretudo por Lukács, mas está lá no Marx, lembra muito a concepção hegeliana da história da filosofia. Hegel caracterizava lá a história da filosofia como um círculo constituído de círculos concêntricos. A realidade social é uma totalidade de máxima complexidade constituída por totalidades não simples, mas de menor complexidade. Não vamos popar a coisa, vamos lá para o grosso, para a explicação do botequim. Não existe sociedade sem indivíduos. Sem indivíduos sociais. A sociedade não é a soma dos indivíduos. A sociedade é o sistema de relações que vincula esses indivíduos. Logo, para Marx, não existe a questão fundante da sociologia acadêmica. A questão fundante da sociologia, lá nos seus pais, era saber o seguinte: quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo? É o indivíduo ou a sociedade? Vocês conhecem as respostas existentes. Para Durkheim não tem dúvida nenhuma. Supremacia do coletivo, do social, sobre o individual. E tem gente que acha que essa é a resposta de Marx. Que em Marx há uma dominância do social sobre o individual. Onde é que está escrito isso? Marx começa o texto de 57 dizendo claramente o seguinte: não tem que discutir quem nasceu primeiro, a galinha ou o ovo, essa pergunta é inepta. Só existem indivíduos em sociedade. A menor unidade social, ó, é o indivíduo. Ô coisinha simples o indivíduo social, hein? Não é? A gente nem precisa de Freud, não. Essa unidade social, que é a unidade social básica, é de extrema complexidade. Mas os indivíduos não estão soltos por aí, né? Eles estão numa coisa chamada família. Seja a família de origem, seja a família de constituição. Ou algumas famílias de constituição, né? Para os mais democratas. A complexidade da família é a soma da complexidade dos indivíduos que a compõem, uma ova. Na ótica de Marx, isso aqui é uma outra configuração. E as famílias não estão perdidas aí. Elas compõem classes sociais. E no interior das classes, diferentes franjas, faixas, camadas.
Olha a complexidade das classes sociais. Essas classes estão em sociedades nacionais. Portanto, defrontadas com outras classes sociais, interagindo com elas, supondo-as. E estão inseridas numa sociedade mundial. Sobretudo, gostam os adeptos das teorias da globalização de falar de sociedade global. Tá bom. Uma sociedade planetária. O conjunto dessas complexidades. O indivíduo é uma complexidade. Notem, há uma complexidade das estruturas, mas há uma complexidade das objetivações. Pensem na ciência, pensem na arte, pensem na política. Eu quero duas coisinhas de vocês. Vocês se lembrem desse curso aqui? Desse curso não, desses 5 comícios. Primeiro, com o exemplo lá do trator substituindo a fé. Né? E a segunda coisa é que ninguém pode sair daqui, ninguém pode sair daqui dizendo que Marx é um reducionista econômico. Que Marx é um determinista. Vocês não precisam de aceitar Marx, não. Cada um faça a sua crítica. Agora faça uma crítica informada, séria, responsável. Não há em Marx nenhuma redução simplista. A totalidade que é a sociedade é um complexo de totalidades. E se o conhecimento teórico é o conhecimento que busca as determinações, vocês estão se recordando há pouco? As determinações aqui são específicas. Aqui elas são específicas. Aqui elas são específicas. Há que pesquisar. O grande mérito de Marx foi descobrir apenas o seguinte: que eu só vou compreender esse complexo de totalidades se eu partir, agora por favor, partir é o ponto de partida. Se eu partir da análise do modo de produção da vida social. Eu dizia aqui ontem, ou anteontem, não me lembro mais, que esse conhecimento é absolutamente indispensável para o conhecimento da vida social. Mas ele não me dá o conhecimento da vida social. Ele é a condição para esse conhecimento. Eu não conhecendo o modo de produção capitalista, eu não conheço os indivíduos sociais que compõem o capitalismo. Mas eu só posso conhecê-los se conheço a dinâmica do modo de produção capitalista. Vale para a família. Vale para as instituições, a escola. Vale para os sistemas de objetivação. Dá para perceber a dificuldade dessa pesquisa? Como é que essa pesquisa exige um pesquisador informado, um pesquisador responsável? Mas prossigamos. Para Marx não há nada simples na sociedade. Nada simples. As instâncias que compõem a sociedade são sempre complexas. E a sociedade é esta totalidade constituída de outras totalidades. Ela é a totalidade de maior complexidade. Mas essa totalidade não é um caos. Ontem eu falava, ou anteontem, aqui ou no café, que era um sistema. E alguém se coçou. Porque a ideia de sistema, de relações sistêmicas, está muito vinculado a certas derivações do estrutural funcionalismo. Isso é uma tolice. A conquista do pensamento da modernidade é compreender
que a realidade é um sistema de relações. O problema está na natureza dessas relações, na natureza da dinâmica desse sistema. Para Marx, essas totalidades de menor complexidade, elas não têm uma relação episódica, aleatória, casual entre elas. Essa totalidade é uma totalidade articulada. Ela é articulada. Lembro, para que não haja nenhuma similitude com as concepções estruturalistas, que para um pensador, por exemplo, como Parsons, a sociedade se organiza através de articulações entre sistemas. Pensem no sistema da personalidade, o sistema da cultura e o sistema social. Aqui, essa articulação é uma articulação que não é só histórica. Ela é uma articulação que exige do pesquisador identificar entre as totalidades aquelas ou aquela que ontologicamente constitui o momento da determinação. Essa articulação aqui, ó, significa que entre essas complexidades, mais exatamente, entre essas totalidades que constituem o complexo de complexo que é a sociedade, entre elas vigem relações de subordinação, mas também de coordenação. O que Marx descobriu é que nesse complexo de complexos, que é a sociedade burguesa, o momento ontologicamente determinante é aquele da produção material da vida social. É por isso que Marx começa por ali. Mas atenção, isso não é um dado para todo o sempre. Caberá a pesquisa, caberá a investigação verificar sempre sistematicamente como se articulam essas totalidades. E não tem receita prévia para isso. E é a investigação que pode determinar isso. Vou dar um exemplo banal. Ao tempo de Marx, as esferas de comunicação social eram muito pouco ponderáveis. No capitalismo do início do século XXI. É a mesma coisa que tem ao tempo de Marx? Todas as indicações fáticas apontam que não. Há que estudar isso. O sujeito que lê o Capital para explicar o capitalismo do ano de 2002, eu já disse aqui, vai ter uma explicação extremamente insuficiente. É preciso estar atento para as modificações nessa articulação aqui. Trata-se, portanto, para Marx, de uma totalidade constituída de totalidades de menor complexidade, não mais simples, que se apresentam articuladas, mas, sobretudo, se apresentam com suas particularidades. As totalidades que constituem a totalidade social não podem ser equalizadas na análise. Elas têm particularidades. Elas são totalidades com naturezas específicas, próprias. Porque se não fosse assim, nós não teríamos um complexo de complexos. Nós teríamos uma totalidade indiferenciada. Isto significa, olhem para cá, por favor, que esse é o pulo do gato, que essas contradições e esses antagonismos não cortam igualmente a sociedade, não cortam igualmente as várias instâncias sociais. Para poder apreender como é que contradições e antagonismos dinamizam essas
estruturas que são os complexos constitutivos da sociedade. Para entender isso, para não pensar equalizadamente as várias instâncias, eu tenho que descobrir as suas particularidades. Marx, lá, já em 57, 58, vendo como expressão dessas contradições e antagonismos sociais, uma das suas expressões, as lutas de classes. E na sociedade burguesa, esse sistema de lutas de classes, é importante adentrar que Marx não falava em luta de classes, nem lutas de classe. Marx falava sempre em lutas de classes. Na ordem burguesa, as fundamentais dessas lutas se desenvolvem entre burguesia e proletariado. Marx diz, olha, essa daí é uma força motriz da história. Tudo bem, é uma força motriz da história. Como é que passa a luta de classe na fábrica? Na fábrica, aqui, ó, onde classicamente se produz o valor, é aqui, ó, que se cria a riqueza. A luta de classe aqui toma que forma? É saber quem é que vai ficar com o pedaço maior do excedente. Essa luta passa por onde? Pelo acordo da jornada de trabalho, e é essa que praticamente decide tudo, não é? Por que a classe operária sempre brigou pela redução da jornada? Não é porque ela é preguiçosa. Porque ela sabe que quanto mais ela reduzir o seu tempo de trabalho lá, ela tem a possibilidade de reduzir o tempo do trabalho excedente. Aqui, ó, a luta é saber quem é que vai controlar o excedente. É evidente que essa é a luta, esse é o eixo da luta, mas ela passa por outros caminhos, não é? Controle de parte do processo de trabalho, rigidez, ritmos. Mas o eixo o que é? Saber quem é que vai meter a mão naquilo que não é o consumo da força de trabalho. Esse é que é o pepino. É evidente que aqui, ó, os antagonistas são visíveis, são claros. Esse negócio aqui só tem dois lados. Não tem três não, viu? Olha como os marxistas são atrasados, né? Eles dividem a realidade num lado bom e num lado mau. Haja paciência, não é? Não se trata aqui da luta de bons e maus, não tem nada disso. Se trata de uma polaridade que é factual. Aqui, ó, a luta de classes passa entre o produtor direto e quem se apropria do excedente. Mas e aqui na escola? Luta de classes para aí, passa por aí? Se Marx tem razão, passa. Mas como é que passa? Não sei se vocês já protagonizaram isso. Eu estou há muitos anos na universidade, desde estudante, né? No meu tempo, a luta de classes passava por um certo segmento, que aliás hoje até ocupa altos postos no Executivo Federal, passava entre opressores e oprimidos. Opressores eram os professores e estudantes eram os oprimidos. Estou cansado de ver isso no processo, no falso processo de democratização da Universidade Brasileira. Eu sou contra a eleição direta de reitor com voto universal. Eu sou Zé Paulo Neto, RGM 271.207 SSPMG. Sou contra. Aí vem a garotada da esquerdalha, bota a mão na cintura, né? Normalmente aquela menina cabeludona, com aquele vestido hindu, e diz assim para mim, mas que coisa! Você quer eleição direta para presidente da República e não quer a mesma coisa para reitor. É isso mesmo, minha filha. Porque em instância eu escolho um presidente da República pela sua representatividade social e pelo seu programa político. Universidade não é sociedade, não é partido político. Aqui, ó, a mediação
é a disputa pelos sistemas de excedente. Aqui, ó, a mediação é outra. É o saber, é o conhecimento. Então a luta de classe não pode passar aqui do mesmo jeito que passa ali. Aqui, ó, a luta de classes não passa entre opressores e oprimidos, entre exploradores e explorados. Aqui ela passa pela direção social do conhecimento. É outra coisa. Sabe por que ela passa por aí? Porque essa instância aqui tem particularidade. A particularidade dela, o que é? É a preservação, revisão e ampliação do estoque de conhecimentos. Neguinho, das grandes empresas, quer eleição direta mesmo para reitor, porque tem que prometer um bocado de coisa para as várias corporações que operam aqui dentro, depois não tem dinheiro, aí transforma a universidade num balcão de projeto. E quem é que compra projeto da universidade? É o português ali da esquina que vende bacalhau? Não, é a Ródia, é a Shell, é a Telemar. E aí está a garotada toda satisfeita, elegemos o reitor diretamente. A luta aqui passa pela direção social do conhecimento. Logo, a luta de classes aqui passa por condutos que não são os daqui. E nessa coisa aqui chamada família, passa ou não passa a luta de classe? Claro que passa. Ela é constitutiva das famílias. Eu sempre digo em todos os cursos que eu dou, façam uma análise no lugar onde vocês vivem do entrelaçamento das famílias. Eu, numa palestra que fiz aqui, repetia aquele troço do Tancredo Neves em 85, né? Às beiras do colégio eleitoral, seus assessores preocupadíssimos com o que ia acontecer, e o Tancredo tranquilão. Ministro, o que está acontecendo é o seguinte: das 50 famílias que controlam o Brasil, 30 estão comigo. É isso mesmo. Sabe onde é que passa a luta de classe aqui, ó? Na constituição da família. Aqui em Recife eu não sei, porque eu conheço muito oligarca e aristocrata nordestino que transita por espaços democráticos. Mas em São Paulo e no Rio de Janeiro, a minha filha, eu tenho uma filha de 27 anos, belíssima. Freud também explica isso, né? Minha filha não tem a menor chance de casar com os filhos do Antônio Hermílio de Moraes. Sabe por quê? Porque os espaços urbano-físicos que ela frequenta não são os deles. O lazer dela não é o deles. Esses caras são os inencontráveis, como diria Lefebvre. Estão hoje em São Paulo, fim de semana estão em Ubatuba, no outro fim de semana estão em Nova York, no outro estão em Cannes. O padrão de socialização deles é outro. Então, a luta começa antes, mas se por acaso, eu até gostaria para minha velhice empobrecida de professor universitário, se por acaso minha filha se casasse com um deles, ia ser com separação de bens. Se o amor fosse muito, seria com separação parcial de bens. Mas ainda que isso acontecesse, naquele inevitável momento em que um dos dois é remetido à adorável congregação de São Cornélio, né? Todo casamento tem a congregação de São Cornélio. Se alguém descobre, o que acontece? O que vocês estão vendo? Não tem? Claro que tem, ué. O que acontece? Sabe o que acontece? Ele vai botar um detetive particular que vai filmar a entrada no motel, a saída no motel, o gravador, se possível vai fazer um flagrante. Sabe para quê? Não é só para ficar com o chuchu, não. É para manter a guarda dos filhos. Porque é por aí que passa a socialização básica. Agora, quando não é assim, 2 processos. Um já julgado, portanto não estou cometendo nenhuma indiscrição, e outro ainda em processo de julgamento. Alguém em casa deve ter uma geladeira prosdóximo. Hã? A da minha casa é prosdóximo. A família paranaense conhecida, de uma pequena metalurgia que se transformou, hoje foi comprada
como tudo, porque esse país está vendido a leilão aí, não é? Foi comprada pela Electrolux. Era uma refrigeração Paraná, Refripar, de uma família muito tradicional de Curitiba, os Prosdócio. Aquela gente que começa com uma pequena metalurgia, onde ainda há trabalho pessoal investido do capitalista, vai crescendo, separa a propriedade da posse e vira uma grande empresa. 30 anos depois, o cara olhou para aquela senhora trabalhar com ele, mas viu que ela estava com varize, não é? Estava gorda, feia, que não havia plástica ou botox que resolvesse. Foi andar com nota de 30 anos, mas tem que ir para separar. E aí a coisa vai para o fórum. Sua Excelência não quer dar nada à mulher. A outra quer 500 milhões. E fica esse espetáculo maravilhoso aí, em asta pública, de toda a sujeira familiar da grande burguesia aparecendo. O outro caso, conhecidíssimo, é o do senhor Johnny Saad. O cara chama João mesmo, mas como ele é Saad, contraparente do Adhemar de Barros, a Rede Bandeirantes, né? Não sei se vocês sabem, todo mundo diz que o Adhemar de Barros é ladrão. Aliás, ele mesmo dizia, rouba, mas faz. Ora, o genro dele, o João José Saad, ou João Jorge Saad, morreu há pouco tempo como benemérito da telecomunicação brasileira. Quer dizer, o sogro é ladrão, mas ele construiu lá, no Morumbi, os seus estudos. Ele é um homem honrado e certíssimo, deve ser, eu suponho, não tenho prova nenhuma em contrário. O filho dele casou-se com uma perrapada e está há 4 anos brigando no Fórum de Pinheiros. Passa por aí a partilha da propriedade. Mas é óbvio que a luta de classe aqui, ó, porque essa é uma instância de socialização, onde o meio homogêneo é o tal afeto, aquilo que a gente chama de amor e outras coisas iguais, ela não passa do mesmo jeito que passa aqui e ali. Aqui, ó, passa o controle da socialização dos filhos e o caminho da herança. Se eu não levar em conta particularidade disso aqui, eu acho que a luta de classe passa do mesmo jeito do conjunto da sociedade. É evidente que Marx não tem nada a ver com isso. Aqui, ó, o que comanda a forma pela qual a luta de classes atravessa as várias instâncias, as várias estruturas, as várias esferas, é o sistema de mediações dominante. Se o sistema de mediações é diferente, é óbvio que a forma e o impacto das lutas de classe não são os mesmos. Quem é que decide isso? Ninguém decide, não está escrito. Tem que estudar, tem que pesquisar, tem que encontrar as categorias, ou seja, os traços constitutivos do fenômeno social real. Eu estava aqui dizendo acerca da concepção de realidade histórico-social de Marx. Se trata de uma totalidade articulada, uma totalidade estruturada, que não é uma totalidade amorfa, etc. E é nesse marco que a gente pode pensar, eu diria, o que é fundamental na perspectiva teórico-metodológica de Marx. Se Marx vai nos oferecer no Capital uma teoria, ou o fundamento de uma teoria social, é evidente que aquela caça de mediações, aquela caça de determinações, oferece a ele um arsenal categorial, um elenco, um universo de categorias, sobre as quais, antes de prosseguir, eu queria chamar a atenção de vocês. Falávamos aqui, já mencionamos isso antes, daqueles manuais de marxismo, não é? Daqueles conceitos elementares. Eu insisti um pouco que aquilo não vale nada. É claro que num encontro tão rápido como esse, o palestrante, se é um provocador, e a coisa que eu mais gosto de fazer é provocação, no meio do caminho a gente vive soltando farpas, não é? Eu não tenho nada contra os manuais. Creio, inclusive, que bons manuais
são extremamente importantes como uma forma de acessar qualquer universo teórico. Isso não vale só para Marx, não. Bons manuais, e existem bons manuais, eles são boas formas de entrada nos complexos teóricos. O problema está em que, frequentemente, os manuais deixam de ser pontos de partida e se constituem pontos de chegada. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando se fala em marxismo, quando se fala em materialismo dialético, materialismo histórico, vem sempre um conjuntozinho de meia dúzia de categorias que passam a funcionar como eles dizem de catuaba composta, né? Serve para tudo. Então, quando a gente pensa em Marx, pensa em quê? Classe, Estado, relações de produção, forças produtivas, lutas de classe, capital, capital constante, capital variável. Eu queria assinalar para vocês que a obra marxiana é de uma extraordinária riqueza categorial. E não podia ser diferente. Se Marx consegue nos dar uma análise do modo de produção capitalista, se ele consegue nos dar uma análise da produção material, da vida social na ordem burguesa, se ele faz isso, ele nos oferece uma reprodução ideal daquelas categorias constitutivas desse movimento que, se essa formulação anterior é correta, é extremamente complexa. O universo categorial de Marx é riquíssimo, está longe de se esgotar nessa meia dúzia ou nessa meia centena de categorias que frequentemente nos são apresentadas como conceitos. O grande problema, e eu volto à discussão logo quando a gente começou a falar em método, é que Marx, ao contrário de Weber, ao contrário de Durkheim, não se dispôs a sistematizar formalmente essas categorias, porque ele não as retirou do seu objeto e as hipostasiou. Essas categorias só têm sentido para ele na análise concreta do movimento do capital. Daí o problema dos manuais. O problema dos manuais está em apresentar essas categorias como conceitos passíveis de definições fechadas, o que violenta a própria lógica da investigação marxiana, que nós já insistimos aqui, opera por determinações e pela sua saturação. Ao mencionar essa riqueza categorial, essa extraordinária riqueza material, o que eu quero sinalizar é que é impossível trabalhar com essas categorias tomadas de per se. Eu estou voltando aqui àquela discussão que ficou latente entre nós acerca dos projetos de pesquisa, lembram-se? Dizer, quando a gente entra num doutorado, você faz um projeto de pesquisa e vai discutir com o seu orientador, que põe a mão na cintura e diz, e quais as categorias que o senhor vai utilizar? É evidente, notem, que na medida em que nós somos pós-marxistas, na medida em que nós viemos depois